Vida e Saúde de volta, e a gente está falando hoje com o Dr. César Vasconcelos, doutora Maressa Steiner, ela que é psiquiatra, ela que atende muitas crianças, adolescentes, jovens. Dr. César, o senhor aconselha muitos pais também que vêm em busca de consolo, de orientação. A parentalidade é uma arte, mas ela precisa ser desenvolvida baseada em princípios bíblicos. E o pessoal de casa está participando aqui, contando para a gente quais são as suas maiores dificuldades na educação dos filhos. Eu quero dar a oportunidade para você que ainda não falou com a gente de usar o QR Code aqui na sua tela para mandar aqui a sua participação. Onde é que pega mais aí para você quando o assunto é educar os filhos? É a questão financeira? É a questão do ensinar ali no dia a dia, manter uma estabilidade? É a questão emocional? Conta pra gente. Você pode digitar o nosso contato aí, que é 12 98266 0004. Vamos lá, quando a gente vê uma criança fazendo birra no supermercado ou na loja de brinquedos, normalmente as pessoas se afastam e dão aquela olhadinha de tipo assim, se fosse lá em casa, esses pais precisam ser mais rígidos, mais firmes, né? Só que até que ponto essa rigidez é saudável, gente? Já parou para pensar? Ninguém está falando aqui daquele comportamento laissez-faire, doutor César. Tudo pode, mas a rigidez ela precisa ser exercida do jeito certo, né? Às vezes a criança faz a birra lá em público e tal, não é nem porque o pai é rígido ou a mãe é rígida. Pode ser que seja frouxo também, né? E deixa a criança fazer pirraça desde sempre. Então pode ter esse outro lado aí também, né? Pois é. Vamos chamar uma interação, vem cá. Quem que está participando com a gente é a Débora Machado agora. Ela está dizendo o seguinte: minha maior dificuldade com o meu filho são as birras. Não sei lidar e fico muito nervosa, diz aqui a Débora. Doutora Maressa, olha só, birra, a gente meio que tem assim plateia, né, também. Não é só a gente lidando com a criança. Põe na tela aqui, essa rigidez equilibrada precisa ser exercida com disciplina e responsabilidade, precisa apresentar estabilidade e precisa ter foco no sucesso e não só foco na vergonha passada ali naquele momento, né? Isso mesmo. Eu me lembro claramente quando meu filho tinha 2 anos, naquela fase dos terríveis 2 anos, foi bem difícil e a gente entrou em pé de guerra. Mas eu aprendi uma lição muito importante. Toda vez que a gente entra em queda de braço com os nossos filhos, vai ser difícil sair desse lugar, gente. Porque eles vão tender a responder do mesmo jeito. Então, se eu empurro o meu braço contra eles, eles vão empurrar o braço contra mim também. Então, vira um pé de guerra, uma queda de braço real. Então, geralmente, nesses casos, quando a gente responde com brandura, mas assertividade, quer dizer, olha para o olho, ajoelha no chão ou senta no chão, fala com ele, funciona melhor. Quando a gente diminui um pouco a nossa firmeza, a nossa rigidez, aquilo que a gente quer que seja exatamente daquele jeitinho, funciona melhor. E com certeza o nosso foco sempre vai ser qual que é o equilíbrio, né? Eu me perguntei muitas vezes isso como mãe, eu estou muito mole ou estou muito dura? Ou seja, eu estou muito rígida ou muito inflexível naquilo que eu quero com meu filho? Será que eu estou cobrando demais ou estou cobrando de menos? É um dilema real na nossa vida como mães e pais, né? E no quadrinho que a Teru mostrou, que é muito interessante, é que a gente tem, vamos dizer assim, prós e contras, né? Quando a gente tem um comportamento de uma certa firmeza, mas de uma forma equilibrada, isso vai ajudar os nossos filhos, vai trazer pontos positivos. Tanto no ponto de vista assim, da disciplina, né? Um pai que tenha uma certa firmeza e sabe colocar isso para o seu filho, vai dar um contorno adequado para ele nas situações, vai dar responsabilidade, que é importante para a criança desenvolver autonomia, tá? Isso vai ajudar também aos filhos terem mais foco no amanhã, pais que dão essa noção de que o amanhã é importante, de que as crianças precisam construir um pensamento de foco no futuro também, que é isso que a gente colocou como sendo um foco no sucesso, né? Na vida futura, na vida acadêmica. Isso ajuda a criança a construir uma carreira,
Então, certa firmeza, certa rigidez é importante. Também dá estabilidade, né? Porque pais que são muito, vamos dizer assim, muito, ou com esse contorno, ou seja, que são flexíveis demais, vai faltar segurança para a criança também. Olha como é difícil esse nosso papel, né? De acertar aí o equilíbrio. É uma coisa que vai do dia a dia, porque a gente percebe quais são as nossas atitudes e como a criança reage, né, no dia a dia, e a gente vai conseguindo adaptar. Pelo menos é isso que eu faço com os meus filhos. Eu tento e vejo se aquilo que eu fiz foi assertivo ou não, se eles reagiram bem, eu repenso naquilo que eu estou fazendo. Será que eu estou... E novamente me pergunto, será que eu estou sendo firme demais ou eu estou flexível demais? Eu acho muito importante a gente ter uma família construída, por exemplo, pai e mãe. Geralmente a gente tem dois polos, né? Um polo que pensa muito, meu filho está sensível, será que eu passei do ponto? E ao mesmo tempo o outro polo, não, não passou do ponto, vamos ver que tem esse outro lado, né? E a família, quando é construída nessas bases sólidas, mesmo que seja, vamos dizer assim, uma mãe que não tenha um pai junto, mas que tenha um avô, que tenha um tio, vai conseguir colaborar com essa estabilidade que a criança precisa. Eu acho que isso é essencial para a família, ter esses dois polos, né? Agora pra trazer essa contrapartida. Sim, sim, é importantíssimo para que você desenvolva também. Assim, esse complementar é importante porque ninguém é 100% sozinho. Então, se você é pai ou mãe sozinha, mas tem esse apoio, você vai ter colaboração ali para a construção de uma criança que também vai olhar para o futuro diferente, ter mais estabilidade e assim por diante. Agora, doutor César, o excesso, até mesmo naquilo que é necessário, que é a firmeza, né, vai trazer consequências também. Então, a rigidez exagerada vai trazer algumas consequências como a ansiedade, o estresse, a baixa autoestima e também vai meio que alimentar aquela rebeldia, né, doutor César? Vai depender do perfil dessa criança. Então, tem crianças que quando elas vivem num ambiente muito ditatorial e se ela tem um perfil mais dócil, mais meigo, né, mais sensível, essa criança vai murchar, ela vai encolher, ela vai sentir um zero à esquerda, né, porque a criança não consegue separar, meu pai gritou comigo porque ele está nervoso no trabalho, não tem nada a ver comigo. A criança traz aquilo para ela, né? Ou a mãe gritou, enfim. Então, essa rigidez de comportamento negativo, ela vai repercutir na criança dessa forma. E a criança, quando ela é muito censurada, vamos supor que tem um pai ou uma mãe que são muito impacientes, muito cri-cris, muito chatos, né, tal, impacientes, e vive criticando essa criança, essa crítica faz com que na mente da criança seja construída um respeito próprio ruim. A criança se sente realmente, como eu falei, um zero à esquerda, se sente pior do que o irmãozinho, pior do que a irmãzinha, pior do que o colega da escola. Porque aquilo que a gente diz como pai e mãe para uma criança, as palavras têm um impacto muito grande. As crianças tendem a pegar a coisa literalmente, né? O pé da letra, né? Então você acha, sua mãe está nervosa e a criança derramou o suco em cima da toalha ali, que ela ganhou, que veio de Portugal, da bordadeira de Portugal. Está mais preocupada com a toalha do que com a criança, né? E a criança entorna ali, esbarrou, a mãozinha bateu, enfim, e essa mãe dá um berro e tal. Essa criança, ela vai pensar, poxa, eu sou realmente uma porcaria de gente, né? Então, se ela tem um perfil realmente mais dócil, ela vai murchar, vai ficar triste, vai ficar desanimada. Se ela tem um perfil mais de peitar e enfrentar, ela pode desenvolver uma rebeldia aí que vai peitar esse pai, essa mãe mesmo, né? E vai refletir, olha, tem outros sintomas aí que eu acabei não lendo para você, não trazendo para você, né? Mas em comportamento, que inclusive expressa dificuldade em expressar as emoções e também dificuldade nos relacionamentos. Tem que ficar esperto, porque de repente o que a gente está fazendo em casa está contribuindo para que seja um adulto mais limitado e mais infeliz. Porque algumas crianças, importante esse tópico, algumas crianças, a doutora Marisa já comentou e pode comentar mais alguma coisa, sobre as crianças que têm mais facilidade para expressar sentimento e a criança que tem mais dificuldade.
Então, acho que tem mais dificuldade, é papel do pai e da mãe auxiliar essa criança. Vem cá, fala para a mãe o que você está sentindo. Não pode falar, né? Aí se o outro irmãozinho quer cortar a fala desse, não, peraí, agora seu irmãozinho vai falar. A gente tem que dar essa proteção também para essa criança. Voz. Essa voz para essa criança, né? Para ela poder botar para fora, porque não é o normal, ela não consegue, não é o perfil dela. Então tem que ajudar, dar um empurrãozinho para ela conseguir falar isso aí. Agora, doutora Maressa, eu não consigo ajudar alguém a se conhecer ou a nomear sentimentos, emoções, se eu não me conheço. A gente volta naquela estaca, né, do autoconhecimento. Então, eu não posso ajudar quando eu não estou com recursos, porque eu não estou nem identificando. Eu vou passar por cima. É verdade. A gente precisa poder olhar para as nossas emoções, entender as emoções. Tem pessoas que têm muita dificuldade de fazer isso, em nomear, né? E entender. Então, é um exercício diário. Existem profissionais que nos ajudam a conciliar todas essas questões, né? Maternas, infantis, emoções. Quando a gente tem a oportunidade de fazer uma terapia, ajuda muito. A gente que é profissional da saúde, né, doutor César, a gente aconselha bastante, a gente indica para profissionais. Então, quem puder e tiver essa oportunidade, você vai conseguir ampliar o seu leque emocional. Isso faz com que você enxergue com mais facilidade a emoção da criança. Isso que o doutor César colocou, de dar a voz, é muito importante, porque eu percebo isso com meu filho de 6 anos. Ele ficou chateado, ele não me fala o que deixou ele chateado. Então, eu tenho que usar essa habilidade da empatia, de me colocar no lugar, passar pela situação e perceber, poxa, ele pode ter ficado chateado porque eu falei de tal forma com ele. Então, eu sento com ele e falo, você ficou chateado com a mamãe? Eu falei muito dura com você? E aí, sim, ele fala, não, mamãe, você falou muito brava comigo, eu fiquei chateado. E ele consegue falar mais. Eu vou perguntando e ele vai falando. E aí, no final, eu falo, filho, me desculpa, a mamãe realmente ficou chateada, falei de um jeito que eu não devia com você, e a gente tenta reconstruir isso de outra forma, né? Passa por esse processo. Mas é algo assim que a gente vai aprendendo com o tempo, né? É sim, e a gente, doutor César, a gente pode pensar o seguinte, eu estou olhando aqui para a nossa revista Esperança, que lançou aqui esse mais novo guia de estudos da Bíblia, que nós temos muitos recursos. Então, além de nós, como pais, nos prepararmos, a gente pode usar a Bíblia e usar como Deus se relaciona conosco como filhos seus e deixar que a criança também tire conclusões a partir desse relacionamento que ela vai desenvolver. Olha, uma ótima maneira de você fazer isso aí em casa, gente, é deixando o seu filho se desenvolver no hábito da leitura da Bíblia, através, olha, de histórias em quadrinhos, como essa daqui. Esse guia de estudos foi feito baseado no programa Superlupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias é aqui a aventura que vai ser tratada aqui e vai falar sobre a criação, sobre como Deus planejou, cuidou, nos trouxe até aqui e tem um plano maravilhoso mesmo depois da entrada do pecado para esse mundo. E a gente pode, a doutora Maressa falou aqui, né, de conversar, mas isso pode ser feito assim, pode ser percebido pela criança de tantas formas, né? É uma brincadeira, às vezes é um esconde-esconde para dar segurança. Olha, eu saio, mas eu vou estar de volta aqui. Então, olha, vou deixar essa dica aqui para você de casa, mais um recurso para você poder instruir o seu filho do jeito certo. Você também aprende à medida que eles vão fazendo aqui. Quantas coisas eu aprendi com os desenhos infantis, por exemplo. Então, não deixa passar essa oportunidade não. Liga agora, pegue o seu, é gratuito. Nosso contato para falar com os nossos atendentes aqui é o 12 21 27 31 21. Doutor César quer falar, né, doutor? Olha que coisa interessante. A minha filha tem um filho de 9 anos, o Luquinha, e tem um Telzinho de 5 anos. E ela tem feito o seguinte, à noite, quando vai deitar, ela deita com o Luca, que gosta de ler, e já lê bem. Então, terminado de ler o livro sobre Doug Batchelor, O Homem da Caverna, né?
cada noite lê um pouquinho, ela deita com ele para ler, agora está lendo sobre o Desmond Dock, ele foi herói da guerra e tal. Então, nessa interação, quer dizer, não é tela, não é celular, é o livro em papel, ler. Então, ali, a mãe está junto com ele, tem um carinho da presença da mãe, tem um livro interessante, uma história com princípios morais e éticos úteis, né? Olha quanta coisa junto ali que você pode fazer, sei lá, 20 minutos por dia com essa criança aí, né? Pois é. E se falta recursos aí, aqui, olha, nesse guia de estudos do Super Lupa, você encontra até experiências para fazer com os filhos aqui. Olha, um por dia aqui, olha, que vão ajudar no desenvolvimento desse relacionamento pai, filho, mãe, filho e trazendo a presença de Deus para a sua vida, que é o que é mais importante. O WhatsApp para você pedir o seu guia ainda é o seguinte, 12 98244 4449. Dá para pedir também pelo site novotempo.com/escola bíblica. A gente precisa conversar mais sobre esse assunto ainda hoje aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente pode lidar com essas situações difíceis do dia a dia. A gente trouxe aqui o excesso de rigidez, a rigidez equilibrada, como lidar com as birras. Daqui a pouquinho você acompanha aqui também como os especialistas vão responder às suas dúvidas enviadas, mas isso tudo logo depois do intervalo.